Direto ao ponto. E agora? Ponto de interrogação. Vejam como funcionam as coisas nesse mundo que a gente vive. Há quantos meses a grande maioria dos analistas nos Estados Unidos e aqui estão dizendo que a economia americana vai ter um soft landing? Que os economistas de hoje eles gostam de usar um monte de um palavreado, acho que para ninguém entender. Então, é um palavreado de aviação. Quando não usa de navegação, a tal da âncora. E que seria um soft landing? Seria uma queda suave do PIB, do crescimento econômico. Ou seja, quando o avião pousa suavemente. Desde fevereiro que eles falam que a economia americana vai ter um soft landing. Esta última quinta-feira e esta última sexta-feira da semana passada, não é que bruscamente eles mudaram de ideia? Então, para derrubar bolsas lá fora e aqui, principalmente a americana, aí você pega o comentário deles na quinta, na sexta e hoje, agora eles falam em hard landing, queda brusca, recessão na economia americana. Vocês não acham interessante como as opiniões mudam conforme interessa a volatilidade do mercado? Então, eu me lembro bem que há um mês e meio atrás todos falavam que a Bolsa Americana podia ir mais por causa da inteligência artificial, porque Nvidia e IA, 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 IA. Agora estão falando que tem bolha no IA e Big Tech. Eu falo aqui, mas eu não sou ninguém. E cada dia na minha vida que eu acordo de manhã, eu não só percebo que eu não sou ninguém, mas eu tenho a consciência que eu sou mais ninguém todo santo dia, como qualquer um. Eu venho aqui há meses dizendo que o Banco Central americano tinha que cortar a taxa de juros e que os números da economia americana não era essa maravilha que todo mundo falava. Agora, esse negócio de toda semana acompanhar os dados para você tomar decisão, dá nisso. E eles fazem, a maioria de vocês, acompanhar essa baboseira toda. Porque você vendo os dados toda semana, você não consegue enxergar o quadro todo, que a gente chama de macroeconomia. O plano econômico americano do governo Biden, que foi muito bem realizado, dava para ver que ele estava chegando ao seu desgaste, que precisava de uma nova torneirinha, nova injeção de benefício, de incentivo. Só que esse ano aqui tem que eleições americanas. O Banco Central americano, assim como a mesma cretinice do Banco Central brasileiro, só que o Banco Central brasileiro consegue ser mais cretino de todos, né? O Banco Central do Brasil é impressionante o grau de cretinice. Ele é inversamente proporcional à taxa de juros. O Banco Central americano ficou com o papo da meta, da meta, da meta de inflação e ficou cozinhando o galo para não cortar os juros. Então vamos lá. Se realmente. Ah, porque os treasuries, os treasuries, os treasuries, os treasuries, os treasuries, e o juro, os treasuries são os títulos públicos americanos. O de 10 anos de vencimento, que é usado como política monetária, ele estava 4,4% ao ano até um tempinho atrás. Ontem fechou abaixo de 3,9%. Essa queda brusca do rendimento do Treasury, não só porque a convicção que o Banco Central americano vai cortar a taxa de juros em setembro, só não sabe de quanto, mostra que esse furor dos analistas em 48 horas falando em recessão, não só nos Estados Unidos como no mundo, faz com que o rendimento do título caia mais ainda, porque você espera mais cortes de juros lá na frente. E ontem houve uma desvalorização brutal do dólar, sendo que esse ano aqui ele estava só
valorizando, o que ajudou um pouquinho o nosso medíocre Banco Central do Brasil ontem para segurar o dólar no Brasil. Com todo esse movimento, com toda essa volatilidade, uma pergunta que fica no ar é porque até agora o Banco Central do Brasil não entra para fazer swap cambial e estabilizar a volatilidade. Então, o que fazer? Nessas horas é que aparecem as grandes oportunidades. Porque existe uma diferença absurda aí. Essa correção vertical nos últimos 2 dias na Bolsa de Chicago, na Bolsa de Nova York e no Nasdaq vem de uma alta extraordinária de Chicago, Nova York e Nasdaq nos últimos 3 anos. Portanto, lá nada caiu. Você tem papéis na Bolsa Americana com 200, 300%, 50% em dólar. Cair 15, 20%, isso não é queda. Em compensação, a nossa bolsa aqui, que anda de graça desde março, e com esse dólar a 5,70 ela ficou mais barata ainda, ela está caindo pela onda do exterior, sendo que os papéis aqui estão a preço de banana. É muito diferente. Bom, então você entra nessa neurose, essa paranoia que eles criaram. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo aqui para explicar o mercado de derivativos. No mercado de futuro eu posso ficar vendido sem ter. Então eu faço uma proteção contra a queda. Cara, os caras vão falando para você comprar e vai vendendo derivativo. Aí quando começa a criar o mundo tenebroso, que os Estados Unidos vai acabar, que vai ter recessão, e a China tá mal, e o petróleo cai 4%, eles ganham muito dinheiro. Mas você que não tem dinheiro para derivativo fica nervoso. Se você for atrás dessa onda aqui, você vai afundar. Nessas correções fortes, são as horas que dão oportunidade para comprar barato. Porque é o seguinte, depois da depressão de 30, que o Banco Central americano nada fez, deixou o barco correr e deu no que deu, todas as vezes que teve ou uma grande crise financeira ou uma ameaça forte de recessão, seja nos Estados Unidos, na Europa ou na Ásia, os bancos centrais entraram com cortes de juros e compra de ativos. Então, se acontecer alguma coisa parecida, a quinta frota, que é o Banco Central americano, vai entrar, como sempre, não vai deixar o sistema quebrar. E depois de 30 nunca mais deixaram o sistema quebrar. Deixam alguns quebrarem, mas não o sistema. Para a paranoia desses economistas ortodoxos, o tio Sam, diferente do que eles pregam, na hora do vamos ver, eles são pragmáticos. Eles fazem o que tem que fazer e eles são o dono do dólar, eles fazem o diabo. Eles rasgam o livro e, ó, faz o que eu faço, tampa o ouvido para esses idiotas. Então, isso aqui é tudo para vocês verem como a coisa funciona. Enquanto está rolando tudo bem, ninguém fala nada. Aí inverte o discurso. Aí semana que vem inverte o discurso. Aí na outra semana inverte, porque tudo interessa qual é a minha posição de ativos na minha tesouraria. Cada um defende sua opinião dos ativos e o que tem na tesouraria. Quem está comprado fala bem para subir, quem está vendido fala mal para vender. E a outra maravilha, essa queda brusca do rendimento do título de 10 anos, para desgraça dos economistas no Brasil, acabou, não tem alta para Selic. Porque se corta o juro nos Estados Unidos, não tem como aumentar a Selic aqui. Nós já temos a maior taxa de juros do mundo. O máximo pode acontecer se a Selic até dezembro. Isso se a coisa não desgringolar lá fora, não desgringolar lá fora, ainda mais que tem eleição americana, e o cupom de repente tem que cortar a taxa de juros. Né? Por quê?
Porque essas pessoas que todo dia dão palpite, elas vivem o dia a dia do mais e menos que está o seu dinheiro alocado na tesouraria. Ela não vem aqui para explicar, porque quem quer explicar, se você prestar atenção, ele não tem canal em lugar nenhum. Globo News não quer ninguém que explique. Globo News quer alguém que fale o que a Globo News gosta que fala. CNN, Fox, esses caras não quer ninguém que explique. Porque quem explica tá fora. Tá aqui, ó. Então não é para explicar, é para vender produto e na hora que a coisa vira, o risco é seu. Então, dificilmente vai aparecer gente que faça uma leitura global das coisas. A agência de energia, e eu falei aqui, há 2 meses atrás e um mês e meio atrás, no Financial Times de Londres, falou que a oferta de petróleo era maior que a demanda e estava prevendo uma queda. A única coisa que acelerou, porque agora estão falando em recessão, sabe? Os caras falam que a economia chinesa vai mal, a economia chinesa esse ano vai crescer 5,5% ao ano. Isso porque eles estão falando que está mal. Busque nos últimos 40 anos qual foi a última vez que o Brasil cresceu 5,5% ao ano. Antes fosse nós. Se eles acham ruim 5,5%, que eles achariam dessa taxa medíocre, média, de 1,8 e 1,7 do PIB brasileiro nos últimos 30 anos? Como falou bem o economista André Lara Rezende, um dos pais da URV, um dos pais do Plano Real, num debate sobre os 30 anos do plano, essa semana que eu assisti, e ele não cantou vitória, ele faz altas críticas, coisas boas e o que veio depois. Ele falou o seguinte: vivemos o sequestro da ousadia e da imaginação. É isso que temos: o sequestro da ousadia e da imaginação. 99,9 faz todo dia a mesma coisa, repete a mesma coisa, a mesma ladainha. É o sequestro da ousadia e da imaginação. Não se deixe sequestrar. A verdade em economia, ela não existe. Quem dita a verdade em economia é a realidade, não são os economistas. Ainda bem.